Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou trazer um assunto no canal que eu acredito que seja um assunto que muitas pessoas pensam sobre ele, mas talvez nunca tenham parado para assistir um vídeo, para ver algo relacionado a isso. E eu espero que esse vídeo ele faça diferença na sua vida, seja um vídeo que te faça pensar sobre algumas coisas e que até o final dele você reflita sobre como você pode fazer para melhorar. E, bom, eu já quero começar este vídeo falando que enganado é aquele que pensa que eu não tenho medo de começar as coisas. E sim, eu tenho muito medo, eu tenho vários medos, na verdade. Acontece que eu desenvolvi algumas habilidades, eu aprendi a lidar com algumas coisas de forma mais leve, sem muitas pressões. E eu já me adianto que o maior erro do ser humano é não escolher nada, por medo de errar. Quando você não escolhe nada, quando você não se sujeita, quando você não se expõe a algo, você deixa de viver coisas que poderiam ser coisas muito importantes para a sua vida. E para você que caiu de paraquedas aqui, ou para você que já acompanha, o meu canal e gosta do meu conteúdo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Fernanda e aqui a gente trata de assuntos de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento profissional. Bom, eu penso que existem duas formas de você sentir medo de algo. Ou porque você tem medo de fracassar, ou porque você acha, na verdade você pensa muito sobre o que as pessoas vão pensar do que você está fazendo, do que você vai começar. Quando eu decidi criar o canal no YouTube, esse era um dos meus grandes medos. Eu não pensava sobre o fracasso, eu pensava sobre, meu Deus, como as pessoas vão receber isso, como as pessoas vão abraçar isso. É tão diferente assim, ainda mais eu que sou de uma cidade muito pequenininha. Então foi uma das coisas que por algum motivo eu senti que me paralisou por um tempo. Só que logo em seguida aconteceram algumas coisas e hoje eu estou aqui, me expondo, e eu já me adianto que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim. E assim, o medo é basicamente a forma como o nosso corpo encontra de lidar com situações que nos represente ameaça ou perigo. Ou seja, ou você aprende, na verdade não seria aprender, mas ou você tolera ou você evita aquela situação. Se a gente for parar para pensar, o medo ele é importante, porque ele faz com que a gente visualize consequências que pode acontecer com a gente. Por exemplo, se a gente está andando em uma rua um pouco mais escura e a gente vê uma movimentação estranha, o nosso corpo ele responde a isso. Ele identifica que aquele contexto ele pode representar uma ameaça ou um perigo. Ou seja, ou você lida com aquilo ali, tolerando aquilo ali, ou você evita. Então, se a gente for parar para pensar, o medo ele é importante. Ele faz parte da vida de cada um de nós. Quem fala que não sente medo é uma pessoa que, enfim, ela não sabe, ela não entende o que é o medo, porque ela vive sim o medo, a gente vive o medo ele faz parte da nossa vida e ele é importante, como se fosse um sistema de defesa, de proteção do nosso corpo. E assim, existem situações em que o medo, ele é muito ruim. Aquele medo que te paralisa, sabe? Aquele medo que te impede de dar o primeiro passo. Aquele medo em que você chegou, você alcançou aquele lugar que você queria tanto, só que lá na hora ele te paralisou, ele te impediu de tomar iniciativas que te fizesse dar continuidade. Isso acontece, eu vejo em algumas apresentações de TCC, por exemplo. A pessoa, ela se dedica, ela estuda, ela fica um bom tempo pesquisando, estudando e chega na hora, ela paralisa. Imagina só como que isso é ruim. Você não consegue entregar aquilo que você sabe, você não consegue falar de tudo o que você viu, você não consegue ter toda essa linguagem corporal que é importante diante de uma apresentação. Então, o medo, ele é importante, só que em alguns momentos ele é ruim, porque ele te paralisa, ele te impede de
ser aquela pessoa que de fato você é, entregar aquilo que de fato você sabe. E existem algumas coisas que potencializam o medo, né? Então a falta de clareza, aquela pessoa que começa a fazer algo só por fazer, e aí quando ela se pega diante de uma situação que representa ameaça ou perigo, ela literalmente ela paralisa. Aquela pessoa que é muito comparativa, a gente não se compara com pessoas que estão na mesma régua que a gente. Se você for parar pra pensar, a gente sempre se compara com pessoas melhores do que a gente. E a gente nunca para pra pensar que aquela pessoa começou há mais tempo, que aquela pessoa já passou por essa fase que a gente está passando. Então é importante a gente também ter essa noção, né? A gente dá uma ignorada nessas questões e acaba se comparando, e isso é muito ruim, porque isso gera um medo e muitas vezes ele vai te paralisar de continuar. E também existem, né, as famosas crenças limitantes, né? Isso também contribui para fazer com que você se torne uma pessoa mais recatada, uma pessoa que não quer, né, se expor, digamos assim, ao risco, se expor àquilo que vai ser de fato importante para você. Tá, mas e como lidar com isso? Gente, infelizmente não tem para onde correr. A gente precisa se expor mais. Sabe, a grande questão é que a gente foge daquilo, a gente costuma buscar alternativas em que a gente deveria sair daquela situação. E assim, é claro, né, que depende do medo que você sente, depende também do contexto daquilo, né, existem situações que são um pouco mais traumatizantes, mas falando de uma pessoa que deseja começar algo e que o medo dela é um medo de fracassar mesmo, é um medo de achar que, na verdade, de pensar o que as outras pessoas vão achar daquilo. Então é importante você começar a trabalhar primeiro você, sabe? Desenvolver algumas habilidades, algumas estratégias, conhecer o seu corpo, né? Saber qual é a forma que você faz, que fica melhor para você, como você se sente mais confortável. Quais são as alternativas que você poderia começar a enfrentar para aprender a lidar com aquilo que de fato você vai ter que lidar. Então, quando eu decidi começar aqui com os vídeos no YouTube, eu nunca tinha feito nada disso antes. Assim, muito pelo contrário, sempre quando tinha algum trabalho de escola, de faculdade, eu corria disso, sabe? Eu tinha muito medo de apresentar, muita insegurança. Falar para outras pessoas sempre foi muito difícil para mim. Então eu aprendi literalmente a me expor mais, né? Então se tinha alguma coisa em que alguém precisava ir lá na frente e falar, eu tentava ser essa pessoa. E foi aos poucos, literalmente aos poucos. Não foi rápido, foi demorado, só que deu certo. A gente precisa também entender aquilo que potencializa os nossos medos. Pensar um pouco mais sobre como que a gente se compara. Será que essa comparação, ela realmente vai nos ajudar? Né? Quais são as crenças que nos limitam? Né? Pensar como que a gente pode fazer para melhorar algumas questões. Né? Então, se eu vou começar algo, eu preciso ter clareza daquilo que eu vou fazer. Eu preciso entender o motivo, por que eu estou fazendo isso. Né? Então, enfim, várias coisas aí pra gente se pensar. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido pra você. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário que é muito importante pra mim. E é isso, até o próximo vídeo. Espero que ele tenha sido enriquecedor pra você e que te faça ligar uma chavinha aí pra você conseguir alcançar, né, e desenvolver mais habilidades, conquistar novas potencialidades, enfim. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais.